capítulo 9, a partir do versículo 10. Quem achou diz aleluia. Aleluia. Quem não achou diz misericórdia. Eita, tem uns três misericórdia. Amém? Vamos lá. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Vou pedir a você para dizer comigo assim: Ananias foi. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Vou dizer de novo. Então Ananias foi. Vamos dizer de novo? Diga assim: Ananias foi. Não é normal eu fazer isso, sabe? Vocês sabem disso, mas hoje foi direção. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Meus irmãos, nós enxergamos nesta passagem um cidadão chamado Ananias, um anônimo, um homem comum, uma pessoa do povo. Se você observar no início, o início desse texto, lá no versículo 10, o Senhor relata apenas que ele era um discípulo. Há alguns homens da Bíblia que são dadas várias características. A linhagem, era filho de quem, era filho de fulano. Josué, por exemplo, diz lá, era filho de Num. Que para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura, dizer a linhagem da pessoa era dizer de onde ele tinha vindo, quais eram as posses daquela pessoa, o que ele deveria seguir, qual era a cultura que ele tinha, qual era o ensino que ele tinha, o estudo que ele tinha. Em Ananias não há nenhum adjetivo. Em Ananias não vemos linhagem, não vemos o que ele fazia. Era o típico cristão, aspas, comum. Aquele homem que fica fazendo a sua parte, mas que não está nos holofotes, não segura os microfones da vida, não tem muitos seguidores no Facebook ou no Instagram ou no Twitter. É aquele irmãozinho que talvez até nem mexa com redes sociais,
E a grande característica que a palavra fala a respeito de Ananias, a grande forma como ele é apresentado para nós era discípulo. Em Damasco havia um discípulo. Irmão, se um dia Jesus falar a respeito de mim e me chamar de discípulo, não vai haver elogio maior. Porque o discípulo ele parece com o discipulador. Porque o discípulo caminha nas pegadas que o discipulador deixa no caminho, na estrada. Havia ali um discípulo de Jesus chamado Ananias. Um homem comum, um homem simples, que foi chamado para uma única missão. A história de Ananias, que passou para a eternidade, consta de apenas 9 versículos. Não há um livro Ananias na Bíblia. Não há o que aconteceu com Ananias após o encontro com Paulo, então Saulo. Não há nada na vida de Ananias que diga que a partir de então ele teve outras conquistas ou outros caminhos ou coisas maravilhosas aconteceram com Ananias. Estão nesses 9 versículos tudo o que eu e você precisávamos saber a respeito de Ananias e a respeito do tanto que Ananias marcou a história da humanidade. Que coisa poderosa! Ananias foi chamado por Deus porque Ananias tinha uma única missão: marcar a história de Paulo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Nossa. Deus. E em consequência, Paulo marcou a história da humanidade quando, guiado pelo Espírito, ele interpretou o Evangelho. Se Ananias tivesse a compreensão da dimensão, da representatividade de Paulo para o Evangelho, Ananias, quando Deus disse para ele, vai lá, ele dizia agora, e não ficaria, mas olha, Saulo mata cristão, Saulo, esse cara veio com ordem para matar cristão, e agora? Se Ananias tivesse a dimensão, entendesse a dimensão do que aconteceria com a humanidade através daquele homem que ele foi o canal para dar o início, o pontapé naquele ministério, Ananias teria corrido. Você está aqui? Amém. Você e eu estamos marcando a vida das pessoas que cruzam conosco. Sabia disso? A gente não sabe quem está cruzando. É verdade. A gente não sabe com quem nós estamos falando. A gente não sabe com quem nós estamos lidando. A gente não sabe se aquela criancinha que a Andressa está aqui em cima, falando dos primórdios, das minúcias, das coisas mais básicas, simples do Evangelho, ela não tem noção de quantas vidas cada criança dessa vai tocar. Irmãos, eu já falei aqui uma vez em que encontrei no shopping com uma professora da escola dominical minha. Não sei quantos lembram disso, mas eu vou falar de novo. E eu estava com minha mãe no shopping, isso faz alguns anos. Encontrei com ela e, na realidade, minha mãe encontrou primeiro com ela, reconheceu logo minha mãe. E ela fez, que bom, irmã Beninha e tal. E disse, cadê Edu? Interessante que tu perguntou para o Fred, meu irmão mais velho, porque o Fred era mais calminho. Eu era o viradinho da igreja, entendeu? Eu bagunçava um bocado. Esse aí que Deus... Desse. Sabe aquela frase, resistir ao diácono e ele fugirá de vós?
Eduardo, capítulo 5, versículo 6. Era mais ou menos isso. Eu vi o diácono, eu vi meus diáconos aí, eu fugia, que eu sabia que eu levava puxão de orelha. E há 40 anos atrás era puxão de orelha literal. O diácono vinha arrastando pela orelha e entregava a mamãe. E a mamãe achava uma maravilha. Hoje, se o diácono fizer a cara feia, tem mamãe que vai morder o diácono. E eu encontrei com essa aí, ela perguntou: cadê Edu? E aí minha mãe está ali. Eu estava vindo, eu não sabia mais quem era aquela senhora já, né? Porque eu tinha 7, 8 anos, ela devia ter uns 20. A diferença era grande, né? E eu fiquei achando semelhante. E eu cheguei e falei: tudo bem? Aí, irmã Beninha, como toda mãe, né? As mamães gostam de falar das coisas que os filhos fazem de boa, né? E não esconde, né? Ah, ele é pastor. Quando ela disse isso, a mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar. Depois que ela começou a se equilibrar um pouquinho, né, se restaurar, minha mãe, que foi? Ela disse: valeu a pena. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acho que ela pensou: valeu a pena. Eu disse: senta, menino. Cala a boca, menino. Presta atenção, menino. Valeu a pena. Ela tocou, ela marcou a minha vida. E através da minha vida, para a glória exclusiva de Deus, quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? Porque lá atrás teve uma mãe que marcou a minha vida, e teve uma professora da escola dominical que marcou a minha vida. E durante a minha caminhada, vários professores das escolas dominicais, pastores, diáconos, presbíteros, foram construindo isso. Ananias marcou a história de Paulo. Eu quero dar uma boa notícia a você. Abra bem seu ouvido. Você está marcando a vida de alguém neste exato momento. Diga amém. Amém. Diga aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Yes! Quem é pai está marcando a vida dos filhos. Quem é mãe está marcando a vida dos filhos. Não tem como. Mas além disso, todos os que cruzam o teu caminho são marcados por você. Mas, queridos, havia uma missão específica. Certamente Ananias, por ser um discípulo a ponto de Deus registrar na palavra que é discípulo, certamente que muitas pessoas cruzaram com Ananias. E ele marcou a vida de muitas pessoas. Mas havia uma pessoa em especial que foi a missão da vida de Ananias. Ananias foi colocado na terra por Deus para especificamente estar em Damasco naquele exato momento e ser o canal de Deus para liberar a unção sobre a vida de Paulo e ele ser iniciado no seu ministério. Querido, eu não sei qual é a missão específica de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não saiba, mas a qualquer momento, Deus vai dizer o seu nome, como disse Ananias. Ele vai dizer Paula, Roberto, André, Beto, e ele vai dizer, porque ele está ali esperando para dar a você a missão da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Há quase 10 anos atrás, na realidade 14 anos atrás, em dezembro fazem 14 anos, quando Deus falou claramente a mim: cuida das minhas ovelhas. A missão da minha vida é cuidar de gente. Há exatos 14 anos atrás. E para a glória de Deus, depois de espernear um pouquinho, a gente assumiu. Eu não fui assim tão... Na verdade, quando Deus falou comigo, alguns conhecem essa história, meu pastor na época,
em outubro de 2004, disse: eu vou lhe consagrar em setembro, vou lhe consagrar pastor em outubro daquele ano. Eu disse: eu não. Mas por que não? Porque Deus não falou comigo. O pastor disse que falou comigo, sim, falou com o senhor, mas não falou comigo. O senhor não vai. Mas em dezembro desse mesmo ano, estávamos no seminário, no congresso, no último dia, a última oração, a oração de encerramento do congresso. O apóstolo Géser, pastor Géser, estava lá orando. Eu já falei isso aqui, ele parou no meio da oração, abriu os olhos, todo mundo com aquele olhinho assim, né? Ele procurou assim: você, Deus manda dizer a você: apacenta as minhas ovelhas. E a partir dali, irmãos, era tudo um lugar que eu nunca vi na minha vida, veio e foi embora, marcou a minha vida. Ele foi o Ananias da minha vida. Amém. Você vai ser o Ananias de quem? Quem será o teu Saulo? Que coisa poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Quem será o teu Saulo? Você vai ser o Ananias de quem? Ananias marcou a história de Paulo, de Saulo. Paulo marcou a história da humanidade. E eu quero nessa noite conversar com você a respeito de algumas características que são inerentes às pessoas que marcam a história. E se por acaso você não tem uma dessas características, há tempo ainda de você buscá-las, de você desejá-las, de você alcançá-las, a fim de que, quando Deus bater na tua porta e te chamar pelo teu nome, Deus disse: Ananias. Ele vai dizer, se é que não já disse para alguns aqui estão esperneando, fazendo vídeo de mercador, ele vai chamar pelo teu nome. E quando ele chamar, irmãos, a primeira característica de que alguém que marca a história, só marca a história quem está disponível. É verdade. A gente pregou alguns dias atrás que a principal característica de uma pessoa para ser usada por Deus não é uma eloquência, não é estudo, não é formação, não é estampa, não é carisma. A principal característica de quem Deus usa é a pessoa que diz sim. Só isso. Porque quando Ele chama, Ele já sabe tudo que você precisa ter, e Ele sabe que você tem para ser usado. Amém. Ele só espera o sim. A primeira coisa que eu quero falar da parte de Deus para ti: só marca a história quem está disponível. Ele disse: Ananias, e a resposta de Ananias foi: eis-me aqui. Eu estou pronto. Eis-me aqui é pronto. Pronto, estou aqui. Precisa de quê? Se Deus mandar vender, eu vendo. Se Deus mandar renunciar, eu renuncio. Se Deus mandar viajar, eu viajo. Se Deus mandar sair, eu saio. Se Deus mandar ficar, eu fico. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Ele mandar calar, eu calo. Se Ele mandar eu plantar bananeira, eu planto. Se Ele mandar correr com uma jaca na cabeça, eu corro. Eu faço o que Ele mandar que eu faça, porque afinal de contas, eu sou dele. E na hora que Ele disser: Eduardo, eu vou dizer: pronto, eis-me aqui. Às vezes, Deus faz como fez com Ananias, ligação direta. Mas, às vezes, Ele manda um pastor passar um zap para você e dizer: querido, você pode fazer isso? É, meu irmão. Tem uma canção que diz assim: eis-me aqui,
Eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Quem conhece? Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, irmãos. Abraão foi chamado e disse: eis-me aqui. Moisés, eis-me aqui. Samuel, ele disse: Senhor. Foi lá, Samuel falou: Eli, então me chamou. Eli me chamou. Disse: não, foi Deus. Ele discerniu. Às vezes está feito menino. Quem foi que me chamou? Foi, pai, foi. É Deus que está chamando. Isaías foi chamado e disse: eis-me aqui. Maria, recebeu a visita e disse: olha, Maria, tu foste a escolhida, para que todo mundo pense que você traiu o seu marido e o Messias vai nascer de ti. Ela disse: eis-me aqui. Aleluia. Ananias disse: eis-me aqui. Só marca a história de alguém quem está disponível. Amém? Querido, está disponível, não é estar desocupado. Você está aqui? Está disponível, não é estar desocupado. Ah, pastor, agora eu está aposentado em tempo livre. Estar disponível não é sinônimo de estar desocupado. Porque é exatamente quando estamos ocupados que Deus pode chamar. Está disponível a dizer: eu paro tudo. Está disponível é dizer: eu vou dar um jeito de fazer isso. Porque, irmãos, quando é do nosso interesse, a gente vai de madrugada. Quando é do interesse para ir para uma praia, a gente acorda 4 da manhã para arrumar tudo e às 5 pegar a estrada. Porque quando é da nossa vontade, do nosso interesse, vai dormir de 3 da manhã. O eis-me aqui é: Senhor, eu estou disponível. Não quer dizer que eu tenho tempo livre, mas que eu vou priorizar a Ti, Senhor. Eu vou parar tudo. Só marca a história quem está disponível. É verdade. Você vai estar disponível? Olhe. Como diz o Matuto, abra o seu olho. Você vai estar disponível? Só marca a história quem está disponível e quem está disposto a arriscar. Eita! Ananias disse: Senhor, falar com Saulo. Saulo, o cara está aí matando, está com carta branca. Ele veio com autorização do império para matar cristão, torar a cabeça, apedrejar, perseguir. Tu está mandando eu ir ao encontro de quem eu devo fugir. Só marca a vida de alguém quem está disposto a arriscar tudo. Quem quer ir além, quem quer fazer mais, quem quer sair do lugar de conforto, quem quer sair da situação de conveniência. E na hora que Deus colocar você para correr riscos, vá, porque se Ele manda, Ele se responsabiliza. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava fazia parte de outra igreja, estava na ativa da PM ainda, quando recebi a missão de ir pregar numa congregação de um dos bairros violentos aqui da cidade. Não vou dizer o nome do bairro. E eu era o subcomandante do batalhão da área. E no final de semana anterior eu tinha feito operações lá dentro, tinha prendido um bocado de gente naquele lugar. E aí no final de semana seguinte, o pastor me chama e diz: você vai pregar lá dentro.
Aí, a técnica e o instinto policial disse: eu vou lá, de cara limpa. O povo tudo viu lá, eu prendendo gente. Os bandidos que moram por lá vão me ver. Confesso que a primeira reação do instinto de preservação foi: opa, espera aí, não tem outro não. Até que Deus foi bem incisivo. Não sou eu que estou te mandando? Vai lá. A gente foi desarmado das armas naturais e armado até os dentes das sobrenaturais. Yes! Estou aqui outra história. Percebendo? Aleluia. Vamos perceber que eu estou por aqui contando a história ainda? Só marca a história de alguém quem está disponível e quem está disposto a arriscar. Aleluia. Eu lembro de Thaisa. A Thaisa já está por aí, nós chegamos por aí. Eu lembro de Thaisa que no primeiro ano que nós fomos para o evangelismo de carnaval, né? Ela tem pavor de multidão. Pavor de multidão. Não é, né, Jéssica? Ela tem pavor de multidão. Tem aquela agonia, vou, mas não vou, mas não vou, mas não vou. E aí ela foi assim, meio que arrastada por Deus. E viu o quanto é bom ser usado por Deus, o quanto Ele cuida da gente. Irmão, se você vai marcar a vida de alguém. Mas se você deseja ter uma missão como essa de Ananias, você precisa arriscar tudo quando for. Está disposto a arriscar tudo. Terceira coisa, só marca a história. Quem aceita missão difícil. Quando Ananias foi chamado para Deus, irmãos, a missão era das mais difíceis. Ir falar com Saulo. Quando eu realmente topei ser consagrado, depois daquela parte que eu falei agora há pouco, demoraram-se mais 4 anos para realmente ser consagrado, então 5 anos. E aí o meu pastor me chamou de novo, disse: agora pode consagrar, pastor. Eu disse: amém. E agora uma coisa que eu me lembro também das frases dele, ele fez: olha, você vai ser pastor das ovelhas que vão gostar de você, das que não vão gostar de você. Você vai ser pastor daquelas ovelhas que você faça de apacentar e daquelas que são ariscas, que vão de vez em quando lhe dar um... Você vai ser pastor de quem fala bem de você, de quem fala mal de você. Topar a missão, mesmo que ela seja difícil. Só marca a vida das pessoas quem topa as missões mais difíceis. Se Ananias tivesse dito não para essa missão difícil, nós não estávamos falando dele hoje. E ele não teria cumprido a missão para a qual ele nasceu, ele foi colocado na terra. Amém? Só marca a história quem em alguma época se relaciona com um homem ou uma mulher de Deus. Ananias, a partir de então, começou a se relacionar com Paulo, com Saulo. Se você quer marcar a história de alguém, comece a andar com homens e mulheres de Deus. Porque estas pessoas, com 10 minutos de convivência, vai te fazer crescer mais do que 1 ano convivendo com quem não quer nada com Deus. Eu ouvi o pastor José Gonçalves. Nós estávamos no evento com ele e ele disse: olha, há pastores amigos meus que eu faço questão de marcar e conversar com eles, porque eles conhecem muito. E eu vou lá e eu só ouço 10 minutos e eu saio de lá com outra perspectiva. Conviva com quem está mais perto de Deus do que você. Conviva com quem conhece mais a palavra de Deus do que você.
Conviva com quem busca mais a Deus do que você. Para que na hora que você for chamado, você esteja pronto para marcar a história das pessoas. E eu não preciso dizer quem são os homens e as mulheres que você vai conviver. Aqui nós temos muitos. Eu particularmente tenho convivido com o pastor Martin Lloyd Jones, o pastor britânico, que faleceu já há uns 15 anos. Não estou indo à sessão mediúnica. Estou me relacionando com ele pelos livros que esse homem escreveu, poderosos, poderosíssimos. Se relacione. Se relacione com Isaías, com Paulo através das cartas, com Jeremias. Se relacione com esse povo maravilhoso através da palavra. Se relacione, você vai ver o quanto você vai crescer, amém? Amém. Só marca a história quem permanece em comunhão com Deus. Amém. Ananias foi chamado. Observe que quando Samuel foi chamado, Deus chamava pelo nome, Samuel. Samuel era um adolescentezinho, e ele levantava e lá estava Eli. Dizia: Eli, o senhor me chamou? Ele falou: não, meu filho, vai dormir. Samuel voltou e depois Deus disse: Samuel. Ele acordou, voltou: Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho. Terceira vez ele disse: olha, Deus está te chamando. Quando ele chamar de novo Samuel, você responde assim: eis-me aqui. Ele estava ensinando aquele menino a dizer: eis-me aqui para Deus, e a ouvir a voz de Deus. Só vai discernir a voz de Deus quem está em intimidade com Ele. Ananias reconheceu a voz de Deus. E as coisas no reino de Deus não acontecem por osmose. Osmose, a gente sabe que é aquela passagem pela membrana das células, né? De um lado e do outro, de acordo com a... Não estou lembrando dessa parte, porque eu estudei biologia lá atrás, né? A palavra diz que o reino de Deus é ganho mediante esforço ou força. Se não ler a palavra, se não vier buscar conhecimento, se não estiver ouvindo. Eu conheço pessoas que estão vindo aqui de manhã para examinar, quase que com uma bengala e um palitinho para segurar os olhos. Mas está vindo. Você quer marcar a vida de alguém? Quem quer? Amém. Você quer marcar a vida de alguém? Amém. Amém, queira. Almeje coisa boa, almeje isso, deseje isso. Busque, tem que ter intimidade com Deus. Só marca a história quem está antenado com o tempo que vive. Pastor, que coisa maluca é essa? Quando Deus disse a Ananias: vai falar com Saulo, Saulo já tinha lido lá no Twitter. Ananias tinha lido lá no Twitter que Saulo era um bambambam para matar cristão. Ananias já tinha visto lá no Facebook o povo compartilhando: olha, ele está indo para aí. Mandaram no Instagram de Ananias, marcaram ele lá, uma foto de Saulo. Na hora em que tinha um apóstolo sendo apedrejado e jogaram as capas aos pés de Saulo, tiraram a foto, botaram no Instagram e marcaram Ananias. E Ananias sabia quem era Saulo, sabia o contexto que estava acontecendo. Ananias sabia que Saulo estava com uma carta do imperador. Ananias sabia de tudo. Há crente que está no mundo da lua e não sabe o que está acontecendo no seu país. E aí Deus manda ser boca dele para
Querido, desça, se conecte e saiba e tenha dimensão do que está acontecendo aqui e agora. Nosso país está vivendo um tempo de grande batalha espiritual, irmãos. Minha mãe estava numa clínica fazendo um determinado tratamento e a fisioterapeuta dela disse: Bolsonaro não vai assumir, ele vai morrer antes. Irmãos, independente de ser Bolsonaro, de ser quem seja, ele foi eleito. A nossa oração é que ele tome posse. Amém? Amém. Ela disse: ele não vai morrer antes. Vai complicar essa cirurgia dele, vai morrer antes. Arrependi em nome de Jesus. Desse jeito. Irmãos, Bolsonaro não é o salvador da pátria, nem o Messias, amém? Fale como eu e você. Mas ele foi eleito de autorização de Deus. Na última eleição, a presidente foi eleita e a minha oração foi: Senhor, usa essa mulher, abençoa a vida dela, dá sabedoria a ela, como tem que ser com qualquer um. Nós temos que estar antenados no que está acontecendo, porque Deus pode te mandar falar com alguém a respeito de algo no contexto político, e se você não estiver antenado, vai falar besteira, também não vai falar. Só marca a história quem está ligado no que está acontecendo. Só marca a história quem é obediente à vontade de Deus. Ananias teve uma obediência tremenda. Aleluia. Ananias disse: eis-me aqui. Ele disse: vai falar com Saulo. Ananias: mas Saulo, ele é assim, tal, vem com autorização para matar. E o Senhor disse, versículo 15: vá. Irmão, Deus não fica com meia palavra, não. Ele não fica, vamos negociar. Fala o seguinte: vem negociar, manda uma carta para ele. Deus diz: vá. Não tem como barganhar com Deus, não tem como a gente fazer a meia boca com Ele, não tem como a gente ficar ajeitando, fazer aquilo. Não, ele disse: vá. Ele reforçou: eu não estou mandando, vá. E ele disse: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ele começou a dar um pouquinho da dimensão da missão de Ananias. Irmãos, você tem missão de Deus. Amém. Você tem missão de Deus nessa terra. Amém. Você é escolhido por Deus para tocar na vida das pessoas, para marcar a vida das pessoas. Você é o Ananias de alguém. Amém. Quem é o Saulo que vai cruzar a sua vida? Aleluia. Deus é bom. Com Ananias, Deus ainda explicou um pouquinho, né? Não, vá lá porque Saulo vai ser usado assim, assim, assim. Mas há casos que Deus não diz nenhum detalhe, ele diz apenas vá. Só isso. Porque nessa relação nossa com Ele, o Deus é Ele, não somos nós. Ele sabe o que faz. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus nos chamou para tocar na vida das pessoas, para interferir na história das pessoas. Deus nos chamou para marcar a história das pessoas. Deus nos chamou para sermos os Ananias de alguém. Deus nos chamou para ser boca de Deus. É interessante, irmãos, por falar em boca, nesse texto nós vemos que na boca de Ananias, Saulo não prestava, não é? Ele disse: olha, ele não presta.
Na boca de Deus, Saulo era um vaso escolhido. Amém. Ananias, pelo passado de Paulo, condenou Paulo. Deus, olhando para o futuro de Paulo, escolheu Paulo. Segura essa agora. Nem tudo o que sai da boca dos homens a teu respeito é o que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Nem tudo o que sai da boca dos homens a teu respeito é o que sai da boca de Deus. Para Ananias, Saulo não prestava, para Deus ele era o escolhido. Irmãos, nessa noite, Deus nos chamou Aleluia. e nos alertou para sermos os Ananias na vida de alguém. Se você já está sendo um Ananias na vida de alguém, ótimo. Se você não está sendo, se prepare. Se você já disse um não para Deus recentemente, volte atrás. Meu Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser este Ananias. Me mostra quem vai ser o meu Saulo, porque ele vai mostrar a você. Quem é o teu Saulo? Quem é o homem ou a mulher que vai te usar no teu caminho, que você vai marcá-lo? Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Glória a Deus.